Aleluia. Glória. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, ouvinte. Graça e paz aí, ao vivo agora sim. Aleluia, para início aí do programa, amém? Tivemos um probleminha técnico, mas solucionado ao vivo e online agora pela Rádio Resgate de Vida, amém? E pelo nosso canal no Facebook para mais um programa Teologia para Todos com estudos bíblicos, amém? Estudos bíblicos teológicos para a glória de Deus. Um oferecimento da Rádio Resgate de Vida e do Ministério Resgate, amém? Conheça aí, amém, o site do Ministério Resgate com estudos teológicos, amém, gratuitos aí, disponibilizados gratuitamente para quem deseja aí prosseguir em conhecer, amém, ao Senhor. Antes de tudo, disse Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos soltar aí a vinheta aí da igreja, da rádio, amém, do programa Teologia para Todos. Igreja Batista Renovada Resgate, uma igreja do Ministério Resgate. A Igreja Batista Renovada Resgate está no Ibura, Recife, Pernambuco, com seu templo sede, proclamando há 17 anos que Jesus Cristo é o Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. A Igreja Batista Renovada Resgate tem seus cultos nas terças-feiras, com círculo de oração, toda terça, a partir das 19 horas. Sexta, culto da vitória, todas as sextas-feiras, é o culto da vitória, a partir das 19 horas. Vem receber de Deus conosco, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto Ele está perto. Assumindo a missão, o plano do Senhor é que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja estabeleceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso do inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo estará. É domingo, culto da família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Igreja Batista Renovada Resgate, em 3 Carneiros de Cura, Avenida São Paulo, número 152. Cultos terças, sextas e domingos, sempre à noite e a partir das 19 horas. Vem adorar a Deus conosco. Pastor Presidente, Pastor Tom Jones de Jesus. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja estabeleceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso do inferno vive a chorar. Já, daqui a pouquinho, Teologia para Todos, compartilha aí o link ao vivo online pela Rádio Resgate de Vida e pelo nosso canal no Facebook. Bom dia, ouvinte, bom dia, crente, compartilha o link. Já, daqui a pouquinho, Teologia para Todos, estudos bíblicos, reflexões, meditações da Palavra de Deus, amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 2000
A Rádio Resgate de Vida está no ar, online 24 horas, com muito louvor, muita adoração e muita palavra de Deus, com transmissões ao vivo dos nossos cultos, dos cultos da Igreja Batista Renovada Resgate, do Ministério Resgate, na sua sede em Três Carneiros e Pura, Recife, Pernambuco. Olha, sintoniza aí e seja abençoado. Rádio Resgate de Vida, com programações online, ao vivo, 24 horas, para a glória do Senhor e para o seu deleito espiritual. O teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Glória a Jesus. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Acesse o site, toca no link e aperta o play e seja abençoado. Foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma triste adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. A Rádio Resgate de Vida é uma rádio do Ministério Resgate, com sua sede aqui no Ipura, Recife, Pernambuco, para todo o Brasil, até os confins da terra. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me quebrar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar. Adore, adore, Deus habita em meio aos louvores. Sintonize e adore conosco. Rádio Resgate de Vida, uma rádio do Ministério Resgate. Aleluia, glória a Jesus. E já estamos aí pertinho de entrar, amém? Apenas aí agora a vinheta do programa Teologia para Todos, amém? Aleluia. Em seguida, eu, pastor Tom, estarei com você meditando, refletindo, amém? Na palavra de Deus para edificação, para fortalecimento espiritual. Lembrando, meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Buscai ao Senhor conosco. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra. Teologia para Todos. Um programa do Seminário Resgate. Um seminário do Ministério Resgate. E o teu amor é como uma doce água que vem em mim. O Seminário Resgate funciona com suas aulas presenciais no Templo Sede do Ministério Resgate, na Igreja Batista Renovada Resgate, em Três Carneiros e Pura, todas as quintas-feiras, das 19 horas às 22 horas, com aulas presenciais. E com o programa Teologia para Todos,
de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Rádio Resgate de Vida. Se tenha onde se curar. Apresentação: Pastor Tom Jones de Jesus, Pastor Roberto Silva e Presbítero Marcos Alves. Teologia para todos, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Resgate de Vida. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se fez reinar em menos. Oh, glória a Deus. Amém. Bom dia, ouvinte. Bom dia, crente. Vamos dar início, então, a mais um programa Teologia para Todos. Vamos iniciar com uma oração. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos. Aleluia, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais esse momento. Aleluia, por mais essa manhã de estarmos aqui, Senhor, nos colocando, Senhor, em tuas mãos. Aleluia, para que o Senhor possa nos usar, para que possamos ser instrumentos usados por ti na pregação da tua palavra, na propagação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, toma a direção, Senhor, de mais essa instrução, de mais esse ensino, de mais essa reflexão da tua palavra, e seja o meditado nosso coração agradável a ti, e seja isso, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, e para a tua glória, Senhor. Amém, amém e amém. Queremos mandar aí a paz do Senhor para todos os irmãos, aleluia, todas as igrejas, todos os obreiros, pastores, missionárias, amém, missionários, pastora, que formam o Ministério Resgate, e para as igrejas amigas, as igrejas vizinhas, amém, as quais, aleluia, mantém comunhão aqui com o Ministério Resgate, amém, começando agora um programa da Rádio Resgate de Vida, amém, e do Ministério Resgate, amém, visite o site aí da Rádio Resgate de Vida. Nós estamos disponibilizando aí, amém, aí no título, aí no cabeçalho aí da programação de hoje, está lá o link do site, amém? E quem desejar baixar a Rádio Resgate de Vida, o aplicativo da Rádio Resgate de Vida no seu celular, fale conosco também, e nós enviamos o link aí para que você possa, no Play Store, está baixando, amém, a Rádio Resgate de Vida no seu celular através do nosso aplicativo. Lembrando que o site da Rádio Resgate de Vida, lá no topo, lá uma das páginas te dá acesso direto à Escola de Obreiros do Ministério Resgate, que é um outro site que nós temos, que está lá todos os estudos bíblicos e teológicos, cursos de capacitação, amém, teológica, ali disponibilizado na Escola de Obreiros, o nosso site, amém? Você também pode nos fazer uma visita por lá, amém? Conhecer aí, aprender, e meditar, e ler, amém? Os blogs de estudo, e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, aleluia, dia 8, né? Dia 8/10/2019, vamos dar sequência aí ao estudo teológico de introdução à teologia, amém? Introdução à teologia. Nós já vimos o que é teologia, amém? Nós vimos o que é teologia, nós vimos algumas definições de teologia, nós vimos algumas áreas, né, da teologia, tá bom?
E hoje nós vamos ver aí a natureza da doutrina. A natureza da doutrina, o que é doutrina e teologia. Então, nós vamos estar explicando sobre essas coisas, amém? Mas nós vimos também o objetivo da teologia e vimos limitações ao conhecimento teológico. Então, hoje estaremos dando continuidade aqui, falando sobre a natureza da doutrina, né? O que é doutrina? Doutrina e dogma. O que é dogma? Amém? Teologia e religião. Qual a diferença de teologia e religião? De doutrina e religião. Veja que interessante, né? A importância da teologia. Então, hoje nos propomos a falar sobre esses tópicos, sobre esses assuntos aí, para a luz do conhecimento teológico e da palavra de Deus para os amados ouvintes, amém? Para os amados amigos, irmãos, e todos aqueles que vierem a ser alcançados, amém? Por esses vídeos, por esses estudos, aleluia, para a glória de Deus, amém? É o estudo de, aleluia, de aprender a Bíblia, viu, irmãos? É um estudo de aprender a Bíblia, e nós contamos aí que você nos ajude a compartilhar, amém, essas reflexões, esses estudos, amém, que visam aí munir o povo de Deus, amém, revestir o povo de Deus da graça e do conhecimento da palavra de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Olha aí, a natureza da doutrina, amém. A doutrina cristã, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. O que é doutrina? Doutrina é ensino ou instrução. Nós vemos aí, popularmente falando, né, no conhecimento popular, popularmente falando, se comete um equívoco quando, por exemplo, se diz assim, olha, uma é a doutrina batista, outra é a doutrina presbiteriana, outra é a doutrina assembleana, outra é a doutrina metodista, e por aí vai. Amém? Porque há uma confusão muito grande em separar três coisas. Separar igreja de religião, amém? E separar doutrina de religião, ou de ensino meramente religioso. Amém? Então, conhecer o que significa verdadeiramente doutrina, então vai trazer à luz aí a você um esclarecimento acerca, inclusive, do que é religião. Amém? Do que é doutrina de homens. Amém? Porque doutrina, veja só, a palavra doutrina significa ensino ou instrução, amém? Então, a doutrina bíblica é o ensino bíblico, amém? A teologia tem por base, irmãos, a doutrina bíblica, amém? Doutrina bíblica. Então, por assim dizer, nós poderíamos dizer que nós não pregamos ou ensinamos religião, mas nós anunciamos, proclamamos a palavra de Deus. Amém? Então, nós não ensinamos religiões. Nós, aqueles que foram chamados e capacitados por Deus, aqueles que receberam chamada e dons espirituais para pregar a palavra, amém? Ele precisa pregar a palavra, amém? E não necessariamente pregar religião ou religiosidade. Não, Jesus ele não veio fundar uma nova religião, mas ele veio dar testemunho da verdade. E ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o compromisso da igreja, dos servos do Senhor, daqueles que foram eleitos, chamados, escolhidos,
é com a palavra. Doutrina, irmãos, é ensino da palavra. Doutrina é ensino, amém, bíblico, da palavra bíblica, da palavra revelada. Amém? Então, doutrina é por si só a palavra revelada, a palavra de Deus revelada, irmãos, a todos os homens. Amém? A todos os homens. Nós vamos ver lá na frente a própria revelação de Deus através da palavra, porque Deus se revela pela sua palavra. Então, doutrina significa ensino ou instrução. Porém, esse ensino não deve ser do que eu acho, não deve ser do que eu penso, não deve ser do que o homem acha, do que o homem pensa, do que alguém crê. O ensino, aleluia, deve ser da palavra de Deus. Amém? Isso é doutrina bíblica. O ensino da palavra de Deus. Amém? Por isso nós dizemos aqui que o estudo teológico nada tem a ver com religião ou com religiosidade, mas apenas com a busca do conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus. Amém? Revelada na palavra de Deus. Glória a Jesus. E essa verdade, irmãos, olha, ela é evitada, ela é boicotada por todos aqueles que têm pretensão de alienar o povo e de dominar sobre um povo, sobre uma nação. Sabia disso? Mas a ordem do Senhor Jesus foi ide pregai e ensinai tudo que eu vos tenho dito, tudo que eu vos tenho revelado. Amém? Então, doutrina cristã, doutrina bíblica, ensino, instrução, pode definir-se assim: as verdades fundamentais da Bíblia dispostas em formas sistemáticas, ou seja, é um estudo organizado, né? É a teologia sistemática aí, como nós falamos, a definição de teologia sistemática, quem lembra, é o estudo de Deus através principalmente da sua palavra, de uma forma sistemática, de uma forma organizada, amém? Que nos proporcione um melhor entendimento e conhecimento de tudo que está escrito e revelado nas Sagradas Escrituras, amém? Este estudo chama-se comumente teologia, ou seja, um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Os dois termos serão usados alternadamente, amém, nesses estudos. Doutrina e teologia vão se confundir, são como sinônimos para o nosso entendimento, amém, nesse estudo básico de teologia. Amém? A teologia ou a doutrina, assim se descreve: a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos divinos. Amém? Isso é teologia, amém? Dentro da doutrina bíblica, da palavra revelada, amém? A Bíblia Sagrada dá grande relevância à doutrina e afirma fornecer o material próprio para o seu conteúdo. Então, a Bíblia é o nosso objeto de estudo, é o principal objeto de estudo teológico para o nosso conhecimento de Deus, da sua vontade para com a humanidade, amém? Tudo está revelado na Bíblia. Ela é enfática em sua condenação contra o que é falso, amém? A verdadeira doutrina, a doutrina bíblica, amém? Ela adverte contra a doutrina dos homens. Olha só, você sabia que a Bíblia ela vai contra a doutrina de homens? Ela também nos adverte contra a doutrina dos fariseus. Olha aí, contra a hipocrisia, né? Contra a falsidade. Nós vamos estar vendo
Isso aí. Nós vamos ver que a doutrina bíblica também, ela é contra os ensinos de demônios. Ensinos de demônios. Né? Crendices, superstições, religiões, né? Que cultuam, que adoram, que buscam, que seguem, que obedecem a demônios. Então, a doutrina bíblica é contra o ensino de demônios. Olha aí, é contra os que ensinam doutrina que são preceito de homens. Olha só, a teologia bíblica ou a doutrina bíblica, o ensino bíblico, combate doutrinas que são preceitos de homens. Tá? Isso tudo na Bíblia. Amém? Então nós vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala sobre essas questões, tá bom? Vamos aí, Bíblia na mão, vamos navegar na palavra de Deus. Nesse curso, quem puder, amém? Esteja você onde estiver, amém? Esteja sempre aí com sua Bíblia, próximo à sua Bíblia, amém? Ou aí anote para confirmar os textos bíblicos, amém? E assim você ir lendo e confirmando tudo através da palavra de Deus, amém? Olha aí, a Bíblia ela é enfática em sua condenação contra o que é falso, adverte contra as doutrinas dos homens. Colossenses capítulo 2, verso 22, vamos ver aí? Colossenses 2, versículo de número 22, amém? Vamos ler um pouquinho de antes para entendermos o contexto, amém? Então vamos ver aqui, olha só, a partir do verso 16, amém? 16, olha aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, veja o verso 20, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manusees, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, amém? Senão para a satisfação da carne. Algumas traduções dizem que não tem poder algum contra a sensualidade, amém? Então o verso base aqui adverte contra as doutrinas dos homens, a Bíblia adverte contra a doutrina dos homens, está no versículo de número 22, o verso-chave aqui é o verso 22, que diz, as quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens. Amém? Então aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, né, está combatendo aí esses preceitos de homens, né, essa doutrina dos homens, que na verdade não tem valor contra o pecado. Amém? Irmãos, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo, que vai, veja só, que vai nos livrar ou livrar alguém do pecado. Pelo contrário, tanto que a lei, Paulo falando, discorrendo sobre a lei, diz que a lei, irmãos, ela não salva, nem pode salvar.
nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Amém? Então, regras e mandamentos de homens não têm poder. Se a própria lei, ela apenas nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Diz Paulo lá, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, a lei apenas nos serviu de aio, porque a lei, ela apenas nos revela o nosso pecado. A lei apenas mostra onde erramos. A lei apenas aponta os nossos pecados, mas ela não tem poder nenhum, amém, de nos corrigir, de nos libertar do pecado, de nos livrar do pecado. Assim, a lei é como o prumo do pedreiro na sua obra. O prumo, ela vai mostrar para o pedreiro onde a parede está torta, por exemplo, né? Onde o tijolo está fora do lugar, né? Onde está errado. O prumo, ele apenas vai revelar o erro, ele vai mostrar se está errado, se está certo. Essa é a função da lei. Mas o prumo, como a lei, ele não endireita a parede, não conserta a parede. Amém? Quem conserta a parede é o pedreiro. É o pedreiro que pode desmanchar e fazer novamente, né? Que pode corrigir. Amém? É o pedreiro. Olha, Jesus é o pedreiro, viu? Jesus é o pedreiro da tua vida, é o pedreiro da tua alma. Deixa ele construir, deixa ele edificar, deixa ele fazer como ele quer. Ele é o oleiro, você é o barro. Amém? Você é o barro. Deixa Jesus fazer na tua vida, crente. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assim também as doutrinas dos homens, ela não tem valor nenhum, irmãos, para transformar a vida do homem. Amém? Apenas como bem coloca Paulo aqui, veja que tremendo aqui no verso de número 23 de Colossenses 2, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, aparência, viu, irmão? Disciplina do corpo, mas não são de valor algum, viu, irmãos? Contra o pecado, mas apenas para a satisfação da carne, daqueles que dominam e sentem prazer de que a ele se obedeça. Eita, Jesus da glória é forte, não é? Vamos ver que a doutrina bíblica, né? O que é a doutrina? Nós vimos aqui o que é a doutrina, amém? É ensino ou instrução, amém? E doutrina bíblica é a palavra revelada, é a vontade de Deus revelada, e essa vontade de Deus revelada, ela combate a doutrina dos homens, e ela combate a doutrina dos fariseus. Vamos ver? Mateus, olha aí, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16. Oh, glória a Deus. O versículo que nós vamos estar lendo, Mateus 16, versículo 12. Né? Se necessário, a gente lê um pouquinho diante, para pegar um pouco do contexto, tá bom? Mateus capítulo 16, verso 12. Olha aí. Vamos ler a partir do primeiro. Vamos ler a partir do primeiro. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera
pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasses do fermento dos fariseus e dos saduceus? Olha aí. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Eita Jesus, olha aí, tá vendo? Jesus advertindo aí os seus discípulos, né, a se acautelar acerca da doutrina dos fariseus. Amém? Os fariseus que ensinavam, amém, muitas coisas sem viver o que ensinava, sem praticar o que ensinava. Amém? Eu trouxe outro dia uma meditação sobre isso e é muito forte, viu, irmãos? Porque, na verdade, Jesus ele disse que aos seus discípulos que o povo deveria seguir, obedecer o ensino dos fariseus, mas não deveria fazer o que eles faziam, porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Eles não viviam o que pregavam. Então, eles pregavam, amém, coisas até dentro da palavra, mas eles não viviam. Tá certo? E Jesus, então, mandava ter cuidado com isso. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse que ele mesmo esmurrava o seu próprio corpo para que, ao pregar aos outros, não viesse ele próprio a ser reprovado. Amém? Então, estamos chegando no tempo do fim, viu, irmãos? Estamos vivendo dias difíceis. Eu quero lhe dizer que é a palavra bíblica que transforma, viu? É a doutrina bíblica, o ensino da palavra, é a palavra revelada que salva, que liberta, que transforma. Amém? E a palavra, preste atenção, ela pode estar sendo anunciada por qualquer um. Veja só, eu vou ler aqui para você, Filipenses, capítulo de número 1. Veja o que Paulo diz. Filipenses 1. Vamos lá, estou abrindo aqui Filipenses 1. Veja que coisa interessante. Amém? Olha só. Vamos ler a partir do versículo... Olha aí. Deixa eu ver aqui a partir de que versículo. Glória. Vamos ler a partir do versículo 12, Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade.
Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação para a vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Amém? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas veja, amados irmãos, que revelação do apóstolo Paulo. Ele revela que uns pregam a Cristo por inveja, outros por porfia, por disputa, outros por ganância, mesmo por ganância, por ambição. Amém? Mas Paulo diz, para mim o importante é que Cristo seja pregado, que Cristo está sendo pregado. Porque Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é quem vai julgar como cada um está pregando a Cristo. Amém? Olha só, Deus vai julgar como cada um está pregando. Eu já disse aqui que é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura. O poder não está no homem, o poder está na palavra de Deus. A palavra é viva e é eficaz. A palavra não volta para Deus vazia. A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é de homens. Então, o homem que se utiliza dela, preste atenção, o homem que se utiliza dela, mas não a vive, mas não a obedece, não o impede da palavra atuar. A palavra de Deus e a palavra por si só tem poder para atuar, para fazer a vontade de Deus. Amém? Mas quem prega a palavra, se não viver, amém, pode ficar de fora naquele dia. Lembra que Jesus, ele disse, muitos naquele dia virão a mim, dizendo, Senhor, pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, e ele os dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, andavam na prática do pecado e não obedeciam, não viviam a palavra de Deus. Mas eles dão testemunho que demônios foram expulsos, que vidas foram curadas, que vidas foram alcançadas. Mas foi pela palavra, irmãos. A virtude e poder está na palavra, não está no homem. Amém? Eu sou servo também, eu também preciso obedecer, eu também preciso fazer a vontade de Deus, para que eu mesmo, que estou sendo como que me colocando como um canal, não venha eu ser reprovado. Amém? Assim, Jesus, na verdade, ele ensina o cuidado contra o fermento dos fariseus. Amém? Então, a doutrina bíblica, ela combate a doutrina dos fariseus, que é esse fermento, irmãos, de hipocrisia, de falsidade, de aparência, irmão, de aparência, de religiosidade, de disciplina, amém, do corpo, de uma disciplina religiosa. Olha, eu quero te dizer que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos ponhais novamente debaixo de jugo de escravidão. Amém? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. O nosso negócio, irmãos, é com Deus. O nosso negócio é com Deus. Meu Jesus da glória. Eita Deus, o que descer eu falo, viu, irmãos? Então, na verdade,
essa palavra e esse conhecimento visa libertar, irmãos, de crendices, de superstições, de falsos profetas, de religiões, de religiosidade, e nos conduzir a afirmarmos nossa fé tão somente naquele que é o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Amém? Olha aí, a doutrina bíblica, ela nos exorta e nos adverte contra os ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Amém? A doutrina bíblica, o ensino da palavra, ela nos adverte contra o ensino de demônios. Vamos ler? Glória. Primeira Timóteo, capítulo de número 4. Vamos abrir aqui. Glória a Jesus. Qual o versículo? Olha aí o versículo de número 1. Vamos ler a partir do verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Olha só, meu Deus. Amém? Olha só, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja aí, irmãos, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu Deus, entre o que a palavra de Deus diz e entre o que o homem diz, eu fico com o que Deus diz. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, olha só, entre Allan Kardec e Pedro, eu fico com Pedro. Entre Allan Kardec e Paulo, eu fico com Paulo. Entre Allan Kardec e João, eu fico com João. Entre Maomé, amém, e Paulo, eu fico com Paulo. Entre Maomé e Pedro, eu fico com Pedro. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva, ela crescia e se fortalecia porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, irmãos. Glória. Aí chega aí qualquer pessoa aí dizendo, ó, desceu um anjo aqui e me disse que Jesus não completou a missão dele, não, e que quem deve completar a missão de Jesus sou eu. Olha, desceu outro anjo aqui dizendo que primeiro disse que era o pai, o segundo disse que era o filho, e disse que a Bíblia não foi acabada, não, e me deu a missão de completar a Bíblia. Então eu fiz aqui um outro livro, que é o complemento da Bíblia. Olha só, irmãos, nem todo anjo veio do Senhor ou é de Deus, não. Tem anjo caído, tem anjo rebelde, tem anjo que se transformou em demônio. E a Bíblia diz que até Satanás se faz de luz para enganar o homem. Paulo disse, olha, ainda que desça um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho dado, seja anátema. Então,
a Bíblia adverte contra a doutrina de demônios, ensinamento de demônio. Lá mesmo na cruz, Jesus disse, está consumado, irmãos, está feito, está consumado. O que ele tinha de fazer, ele fez, aleluia, ele foi fiel até o fim, até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre a maneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, e um nome pelo qual todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, e confessará que ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então veja que a verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra revelada, amém? Ela combate a doutrina de demônios. Então, quem conhece a palavra de Deus, irmãos, ele não segue a todo vento de doutrina, a toda e qualquer religião, não. Amém? A todo e qualquer ensinamento, não, irmãos. Então, entre Buda, aleluia, e Paulo, eu fico com Paulo. Entre Buda e Pedro, eu fico com Pedro. Entre Buda e João, eu fico com João. Amém? A igreja está alicerçada, irmãos, em Cristo. Amém? E na doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos, capítulo de número 2. Amém? Então, muito cuidado. Veja aí o texto que lemos em Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vale a pena repetir. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ora a Deus, dá graças a Deus, irmãos, e está abençoado. Veja que nós lemos já aqui sobre doutrinas e preceitos de homens, não é? Não toque nisso, não prove aquilo outro, não faça isso. E nós vimos em Colossenses 2 que tais ordenanças, tais regras, não têm poder algum contra o pecado. Amém, irmão? Não tem poder contra o pecado. O antídoto do pecado é Cristo. O antídoto do pecado é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Amém? Olha, irmãos, muito forte, muito bom, muito edificante, muito esclarecedor. Amém? O estudo teológico. Que o estudo teológico nada mais é do que o estudo dos ensinamentos bíblicos, amém? Do que a Bíblia fala, é o estudo de Deus pela sua palavra revelada, amém? E, meu Deus, e muito tabu, irmãos, foi criado para que o povo não se aprofundasse, não buscasse o conhecimento, amém? Teológico, que nada mais é do que o conhecimento do que a Bíblia ensina, e de uma forma, amém, irmãos, sistemática, organizada, para melhor compreensão. Contra os que ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Então veja aqui, a verdadeira doutrina, que é a doutrina bíblica, veja só, irmãos, é forte o que eu vou falar aqui. A verdadeira doutrina não é a assembleana, não é a batista, não é presbiteriana, não é metodista. A verdadeira doutrina é a doutrina bíblica. É a palavra de Deus. Amém? Essa é a verdadeira doutrina bíblica. Então, todas as denominações, elas têm por dever e obrigação ensinar e defender a doutrina bíblica, a doutrina bíblica. E esse é o objeto de estudo da teologia e do curso de teologia básica aqui, amém, do Ministério Missionário, o Ministério Resgate, tá bom? Olha aí, irmãos,
E isso não é colocar crente contra a sua denominação, não. Pelo contrário, o conhecimento teológico correto, ele vai fazer com que você se una ao seu irmão, ao seu pastor, ao seu dirigente. Ele vai te levar a um fortalecimento. Amém? Que te conduzirá ao fortalecimento da igreja, do grupo, amém? Do departamento que você faz parte. Porque a doutrina que vem de Deus, ela não vem para separar, ela não vem para jogar um contra o outro. A doutrina que vem de Deus vem iluminar, vem esclarecer para nos firmar todos em Deus, firmar todos em Cristo e na sua palavra. Apenas se incomodam, irmãos, com um conhecimento teológico correto, né, verdadeiro, lúcido, claro, né, quem se utiliza da palavra para fins inescrupulosos, para fins tenebrosos, amém? Mas quem anda na luz, amém? E é luz, aleluia, ele resplandece, amém? Ele não tem o que esconder, ele não tem, amém, o que ocultar do conhecimento da palavra de Deus de ninguém. Eita, Jesus da glória, amém? Vamos lá. Contra os que são levados, não, contra os que ensinam preceito de homens. Marcos, capítulo de número 7. Então, a doutrina bíblica, ela se manifesta contrária aos ensinamentos e preceitos de homens. Marcos 7. Vamos ver lá? Glória. Marcos 7, a partir de que versículo? A partir do verso 7, vamos abrir aqui o texto bíblico, acompanha conosco aí em nome de Jesus. Olha só. Eita, Jesus, é forte aqui esse texto, viu, irmãos? O verso 7 em si, ele diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Bom, a palavra aqui é clara. Os que ensinam doutrinas que são mandamentos de homens, em vão me honram. Aqui, palavra de Jesus. Vamos ver de antes para entendermos um pouco do contexto? A partir do verso 1. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vejam só, irmãos, foram enquadrar Jesus com suas tradições. Amém? Aqui o objetivo não é julgar a tradição aqui em si, né? Nem debatê-la, não. Mas nota-se que foram tentar enquadrar Jesus, né? Irmãos, Jesus não precisa que ninguém o ensine nada. Pelo contrário, ele é o mestre por excelência.
Ele é o professor dos professores. Mas foram interrogar Jesus, como que querendo o enquadrar. Por que seus discípulos não andam segundo as tradições, né, por nós recebidas de nossos pais? As tradições dos antigos, dos anciãos, e comem sem lavar as mãos. Quer dizer, eles não seguiam um rito, eles não seguiam um protocolo. Amém? E nós sabemos que religiões é cheio de ritos, de protocolos, muitos deles que são preceitos de homens. Jesus, ele advertiu muitas vezes, irmãos, e quando chega um visitante aí, na igreja, honra o visitante, mas, meu Deus, mas quando julgam pela aparência, se chega de terno e de gravata, de anel no dedo, é recebido de uma forma, mas se chega de sandália havaiana, meu Deus, de uma calça jeans rasgada, é recebido de outra forma. Meu Deus da glória. Irmãos, aleluia, tentaram enquadrar Jesus, e ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Houve um momento, deixa eu dizer uma coisa, houve um momento na história de Israel, está lá em Jeremias capítulo 7, em que Deus, ele manda Jeremias ir para a porta do templo. E a igreja, irmãos, digamos assim, no sábado, né? No sábado, vamos para o dia de hoje, como se fosse o domingo dos dias de hoje, né? A igreja cheia, a igreja lotada, de um povo louvando ao Senhor, de um povo, entre aspas, cultuando a Deus. Mas diz que naquele tempo, naquela época, Deus não suportava a adoração de Israel, o louvor de Israel, irmãos, dava dor de ouvido, dava canseira em Deus. Deus estava a ponto de vomitar Israel, porque o povo levantava as mãos para adorar, o povo ia no templo ofertar, mas o povo não obedecia o mandamento, o povo não praticava a vontade nem a palavra de Deus para a vida deles, era tudo fachada, era tudo aparência, irmãos. E Deus, ele disse: eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações perante mim. Eu quero arrependimento sincero, eu quero arrependimento de verdade. E não culto meramente religioso. Uma adoração que era ali. Ali se diziam crentes, servos de Deus. Mas quando saíam do templo, extorquiam uns aos outros, mentiam uns aos outros, traíam, adulteravam. E Deus não suportava mais a adoração de Israel. Deus não suportava mais a adoração de Israel, irmãos. Eita! E aqui nós vamos ver nessa palavra, o que Jesus fala aí tão fortemente: em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É claro que aqui é um outro contexto, mas lá em Jeremias, Deus manda Jeremias dizer: diga a esse povo que este templo não poderá salvá-los, se eles não se arrependerem, se eles não se converterem. Diga que esse templo não poderá salvá-los. A sua religião não pode te salvar. A tua denominação não pode te salvar. O teu pastor não pode te salvar. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se humilhar, se você não obedecer a Deus, o teu pai e a tua mãe que é firmado em Cristo não poderão te salvar se você não se arrepender. Deus, ele não quer que o sirvamos religiosamente, meramente religiosamente. Não, mas em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Nota que Jesus, ele diz que a tradição dos anciãos muitas vezes anulavam o mandamento de Deus, irmãos. E não pode as regras e as tradições religiosas impostas, amém, pelo clero na igreja, anular, irmãos, a graça, o amor, o perdão, a misericórdia. Qual foi a crítica de Jesus para os fariseus? Olha, vocês dizimam do hortelã, do cominho. Vocês deviam sim fazer isso, mas sem se esquecer da misericórdia, da justiça, do amor. Meu Deus da glória, entende? Aleluia. Se esquecer disso. Misericórdia, amor, justiça, glória a Deus. Então a nossa religião, irmãos, ela se torna vã quando nós não praticamos os ensinamentos de Jesus. Quando nós não obedecemos a Cristo, é em vão a nossa religião. É em vão os preceitos dos homens. Amém? É em vão. E a verdadeira doutrina, que é a doutrina bíblica, o que nós estamos vendo, ela combate a doutrina dos homens, a doutrina dos fariseus, os ensinos de demônios, doutrinas que são preceitos de homens. Amém? Ela é contra os que são levados ao redor por todo um vento de doutrina. Efésios capítulo 4, para a gente fechar essa sessão aqui. Efésios capítulo 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4, a partir de que versículo? 4:14, a referência aqui, amém, do estudo de introdução à teologia. Você está vendo? Introdução à teologia, amém, uma programação da Rádio Resgate de Vida e do Ministério Resgate, amém, que disponibiliza aí no site ministérioresgate.com estudos teológicos, amém, irmãos? Aleluia, para a edificação do corpo de Cristo, amém, com o conhecimento da palavra de Deus. Efésios 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meu Deus, muito forte, né? Olha só, vou ler de antes, irmãos, esse texto é lindo, muito edificante, muito fortalecedor da fé daqueles que querem acertar, daqueles que querem estar em Cristo, amém? E seguir a Cristo. Verso 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu,
que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja que a doutrina bíblica, ela fortalece a unidade da igreja. A doutrina bíblica, ela fortalece a fé cristã. A doutrina bíblica, ela é instrumento de edificação do corpo. A doutrina bíblica, irmãos, ela prima pela comunhão, pela unidade com base no amor. Amém? Meu Deus, as misericórdias do Senhor prevalecerão sobre o juízo. As misericórdias do Senhor prevalecerão sobre o juízo. E quer saber? É o que muito também está faltando, aleluia, nos nossos dias, não é? Aleluia, é mais amor nos corações. E a igreja tem, viu? A igreja tem. Deus é amor e a igreja tem Deus. E a igreja tem Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o tempo está correndo, 11h20. Nós atrasamos, né, mais ou menos de 20 a 30 minutos. Então estamos mais ou menos chegando aí a 1 hora de programação. Amém? E nós não vamos nos estender mais para o vídeo não ficar muito longo, né? Estamos encerrando essa parte, amém? Que fala da natureza da doutrina. A natureza da doutrina, o que é a doutrina, o que é a diferença, o que é teologia, qual a relação entre teologia e doutrina, amém? E nós estamos vendo que a doutrina bíblica, ela adverte contra a doutrina dos homens, contra a doutrina dos fariseus, contra os ensinamentos de demônios, contra a doutrina que são preceito de homens, e agora ela nos adverte contra, para que não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, amém? Crente segue a Cristo. Crente segue a Cristo e não segue religião. E lembrando disso, não confunda a igreja de Cristo com religiões humanas. A igreja de Cristo, ela foi criada pelo próprio Cristo. Religiões humanas, amém, são criadas por homens. Mas a igreja de Cristo, ela é criada por Cristo e Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. As religiões humanas têm um homem por cabeça, mas a igreja, o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo e não é outro homem, não é homem algum. Amém? Olha aí, no entanto, se por um lado a Bíblia condena o falso profeta, por outro exorta e recomenda a verdadeira doutrina. Então aí tem o outro lado dessa moeda, desse estudo, amém? Entre outras coisas, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaquir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. Portanto, nas escrituras, a doutrina é reputada como boa, né? A doutrina bíblica é reputada como boa, como sã, como segundo a piedade, como de Deus e como de Cristo. Nós vamos estar vendo isso amanhã, tá bom? Se Deus assim nos permitir. Então amanhã nós daremos continuidade sobre doutrina bíblica, a importância, a relevância, amém, da verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus e não
religiosidade, nem preceitos de homens, tá bom? Mas a Bíblia pela Bíblia, a palavra pela palavra, tá bom? Glória a Jesus. Então vamos ficar por aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Oreis por nós, oreis por esse projeto, tá bom? Que é Teologia para Todos. Amém? Lembrando aqui que o nosso objetivo aqui é trazer a luz do conhecimento bíblico, amém? De um ponto de vista teológico, mas com o objetivo mesmo de iluminar, de esclarecer, de trazer libertação e transformação pela palavra, amém? Pela palavra, amém? Nosso objetivo jamais aqui é ir contra a igreja ou colocar crente contra a igreja, não, viu? Ou contra a sua denominação, não. Entendes tu o que lês? Foi a pergunta de Filipe ao eunuco. Entendes tu o que lês? Como entendereis que não há quem me explique? Amém? E nós fomos chamados para proclamar a palavra. Amém? Foi algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração e cabe você examinar. Amém? Examinar. Né? Examinai tudo e retei o que é bom. Amém? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E nós nos propomos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, amém? Apresentando aí essa série de estudos bíblicos e teológicos. Estamos vendo introdução à teologia. É só uma introdução básica, viu, irmãos? Introdução básica. E nós vamos aí estar vendo muita coisa boa, edificante, iluminadora, esclarecedora para a nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Obrigado, compartilha aí aqui no Facebook, compartilha o link da rádio. Nós vamos estar salvando esse vídeo e colocando lá na playlist do nosso canal do YouTube. Tom Jones de Jesus, lá no YouTube, lá na playlist Teologia para Todos, você vai ver todos os vídeos e a sequência de todos os estudos, amém? Para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode sim interagir conosco, fazer pergunta, você pode sim, nós estaremos aí respondendo, buscando responder à luz da Bíblia a todas as questões que porventura, né, alguém deseje levantar acerca de algum tema, de algum estudo, amém, de alguma palavra que nós colocamos aqui. Então interaja conosco, amém, aleluia, porque a nossa busca aqui é pela verdade, é pela palavra, é para a edificação do corpo, tá bom? Deus abençoe os irmãos, muito obrigado, 11h28, e aí vai seguir a programação normal da Rádio Resgate de Vida. Já conhece a Rádio Resgate de Vida? Toca no link aí desse vídeo, lá no cabeçalho do vídeo, toca no link, conheça o site, amém? Ouça, compartilhe, se preferir, você pode baixar o aplicativo da Rádio Resgate de Vida no seu celular. Muito louvor, muita adoração, muito estudo bíblico e ministração da palavra todos os dias, tá bom? Com transmissão também ao vivo dos cultos do Templo Sede do Ministério Resgate, aqui no Ibura, na Avenida São Paulo, 152, 3 Carneiros, Ibura. Faça-nos uma visita hoje. Hoje é dia de círculo de oração em nossas igrejas. É hoje, olha, à tarde, daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, círculo de oração em Newton Carneiro, Jaboatão. Fica ali na Avenida Floriano Peixoto, após o terminal das Combis, hoje à tarde, Igreja Batista Renovada Resgate em Jaboatão. Comunidade de Newton Carneiro, você é nosso convidado. À noite é aqui no Templo Sede em 3 Carneiros e Ibura, na Avenida São Paulo 152,
aqui em Três Carneiros, círculo de oração, com a Comissão Mulheres de Fé e a nossa dirigente, a irmã Josa, amém? Também na Igreja Missionária Monte Oreb, pastora Neuza, Igreja Missionária Monte Oreb, Três Carneiros de Baixo, a Igreja Missionária Monte Oreb é mais uma igreja associada ao Ministério Resgate, e hoje à noite também círculo de oração, olha aí, Três Carneiros de Baixo, e aqui Três Carneiros na Avenida São Paulo. Não busca o Senhor, irmãos, quem, aleluia, tiver folgado, né? Quem tiver folgado, aleluia, mas olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E à noite, hoje também à noite, olha só, tem oração e doutrina, sabe aonde? Em Acaú, Pitbull, Paraíba, a Igreja Batista Renovada Resgate na Paraíba, em Pitbull, Acaú, hoje oração e doutrina também às 19 horas, e você é nosso convidado, amém? A igreja, amém, ali em Acaú com o pastor Daniel Luiz, aleluia, e o co-pastor, o pastor auxiliar, o pastor Emerson Paixão, Emerson França Paixão. Então hoje culto em Acaú, na Paraíba, amém? Fica com Deus, povo de Deus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. E à noite, transmissão online do Círculo de Oração, direto aqui da sede do Ministério Resgate em Três Carneiros, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais essa programação, por mais essa hora em que aqui estivemos meditando na tua palavra, ó Deus, aleluia, que a tua palavra alcance os confins da terra, ó Deus, e fortaleça o teu povo, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor.